Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aulinha nossa aqui, tá? Na parte de introdução à física. Hoje nós vamos começar, deixa eu só colocar um coolerzinho aqui para não esquentar muito, dar umas travadas de vez em quando, mas aí é normal, né? A gente vai se ajeitando. Tá? Então hoje a gente vai continuar a parte aí de introdução à física, tá? Nas unidades de massa, nas formas de medir massa, tá bom? Então o sistema aí está um pouco lento, peço perdão já aí algumas travadinhas, mas espero que em breve tudo se ajeite, tá bom? Então medidas de massa, tá? Beleza. E o que é massa? Muita gente confunde massa com peso, né? Não é a mesma coisa, tá? Peso é uma força, tá? Em que os corpos, especialmente planetas, tá? Exercem sobre outros. Tá? Então, não tem sentido eu comparar as duas coisas, porque a massa é a mesma em qualquer lugar do universo, né? A minha massa. Tá? O peso não, ele vai depender da minha posição no universo. Então, aqui na superfície da Terra eu tenho um peso, né? A uma certa altitude eu tenho outro peso, porque depende da aceleração gravitacional local. Tá? Se eu estiver na Lua, eu tenho outro peso. Por quê? Porque aquele astro, né? Aquele satélite vai exercer uma força sobre mim diferente do que a Terra exerce. Então, peso é força, tá? Massa, não. Massa está relacionado com a quantidade de matéria, tá? Matéria, tá? E a matéria é um agrupamento, se a gente pode dizer assim, de átomos e que ocupam lugar no espaço, tá? Inclusive, a definição de matéria está intimamente ligada à massa, tá? Então, se você for olhar alguns livros, ele vai dizer matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa e volume, de certa forma, tá? Então, a gente vai entender a massa como essa relação com a quantidade de matéria, tá? Então, por isso que a minha massa ela não muda em diversos pontos do universo, porque a minha quantidade de matéria é a mesma, tá? Claro que na média, né? Existem flutuações aí dessa quantidade, ok? E as medidas, né? O que as medidas têm a ver? Bom, o instrumento que a gente usa para medir massa é uma balança, tá? É uma balança, beleza? Especialmente a balança de pratos. Por quê? Porque a balança de molas ela está relacionada à força que a mola está recebendo para contrair ou para esticar, tá? Se a mola for pendurada, por exemplo, né? Então, isso tem mais a ver com a medida de peso do que de massa. Então, quando eu falo medida de massa, eu estou comparando as quantidades de matérias em ambos os lados. Por isso que a balança de pratos é mais adequada para medir massa, tá? Então, quando eu tiver aqui uma balança de pratos assim, tá? Eu vou comparar as massas dos dois pratos. Então, aqui vai ter uma massa conhecida, ok? E aqui vai ter uma massa que eu vou medir, ok? Então, quando tiver equilibrado, bonitinho, eu digo que a massa desse lado, que antes era desconhecida, foi medida de acordo com o padrão de massa desse lado, tá? Beleza? Então, a balança de pratos é mais útil quando a gente quer medir massa propriamente dita. Uma balança de molas, ela está calibrada com a gravidade local, então ela está medindo peso, tá? Mesmo que o visor apareça lá massa, ela está medindo peso, tudo bem? E qual que é o nosso padrão? Nosso padrão de massa é a medida da água, tá? Opa, eu ia colocar a fórmula química da água, mas é melhor não. Escrever aqui, ó, água, tá? Beleza? Então, a determinada temperatura, todo um sistema de metrologia envolvido nisso, né? A água vai ser o nosso padrão de massa, tá? Eu não vou entrar nos detalhes da metrologia, mas um cubinho aqui, ó. Vamos pegar outra página que tem mais espaço. Então, um cubinho aqui, ó. De aresta 1 centímetro. Então, se essa aresta aqui, ó, for de 1 centímetro, o volume aqui dentro é de 1 centímetro cúbico, certo? Que a gente já viu é igual a 1 ml, tá? Beleza? Se eu tiver água aqui dentro
cobrindo, enchendo esse cubinho, tá? A determinada temperatura, eu vou ter 1 grama de água. Então, a massa padrão é essa. É a massa de 1 centímetro cúbico de água. Vai ser 1 grama, tá? Em determinadas condições de temperatura e tal. E pressão, enfim. Tá bom? Então, a gente vai definir isso como o nosso padrão de unidade de massa, tá? No sistema internacional, a gente não usa o grama. A gente usa 1000 vezes isso, tá? Então, a gente vai ter 1 quilograma. Beleza? Então, é como se eu tivesse aqui, não mais 1 centímetro, tá? Mais 1 decímetro cúbico, tá? Então, eu vou aumentar em 10 vezes a medida de cada aresta aqui, e aí meu cubo vai ser 1000 vezes maior, certo? Porque eu vou aumentar 10 vezes no comprimento, 10 vezes na largura e 10 vezes na altura. Então, eu estou aumentando 10 vezes 10 vezes 10, estou aumentando em 1000 vezes, tá? Então, eu vou ter 1 quilograma de água em 1 decímetro cúbico. Tá bom? E aí, é como eu falei, né? Como a medida de massa está intimamente ligada à matéria, tá? A gente caracteriza intrinsecamente, especialmente nos sólidos e líquidos, né? Os gases, eles têm uma pouca relação com isso, mas os líquidos até que mantêm determinada relação e os sólidos com certeza mantêm a densidade. Tá? A densidade dos líquidos incompressíveis e dos sólidos é mais ou menos constante. Tá? Claro que vai variar com a temperatura, mas dada uma temperatura, a densidade é mais ou menos constante. Tá? Os gases não, eu posso comprimi-los com facilidade, então a densidade muda de acordo com a minha compressão ou dilatação do sistema, mas para líquidos incompressíveis e sólidos, a densidade é constante. E a gente define a densidade justamente a massa pelo volume. Tá? Ok? Então, como isso aqui é constante para a maioria dos sólidos e líquidos, tá? Eu posso determinar o meu padrão de medida de massa a partir da densidade conhecida. Tá? E como é que a gente faz essa densidade? Como é que a gente faz essa medida de densidade? A gente vai ver com mais detalhes lá no curso de dinâmica, especialmente a dinâmica aplicada à hidrostática, quando falarmos de empuxo em fluidos. Tá? Aí a gente vai ver que realmente a massa é uma característica relacionada à densidade e está intimamente ligada com a matéria, tá? Ocupar volume. Tudo bem? Então, lá em empuxo, lá na parte de dinâmica aplicada a fluidos, tá? A gente vai ver essa parte de densidade com mais detalhes, tá? Então, a aulinha de hoje foi rápida, foi basicamente determinar o padrão de medida de massa, tá? E a gente se vê, então, na próxima aula, tá bom? E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bons estudos. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Vai ajudar bastante aqui a gente na motivação de fazer novos vídeos e tudo mais. Tudo bem? Então, valeu. Até a próxima.